Olá, designistas! A gente está aqui no dia 21 de novembro, nesse fim de semana começou a Copa do Mundo que está rolando lá no Catar e durante o processo de início ali já apareceram algumas das grandes diferenças culturais, algumas problemáticas que acabam gerando algumas polêmicas e elas aconteceram também durante o desenvolvimento do projeto dos estádios. E para falar um pouco sobre isso, sobre como que um arquiteto, um designer, um artista trabalha ali com outras culturas, a gente vai ver o projeto do estádio Al Janoub da Zaha Hadid. A Zaha Hadid é uma arquiteta contemporânea, na verdade a própria Zaha já faleceu, mas o estúdio dela segue. E ela é uma arquiteta contemporânea que foi bem inovadora. E uma das coisas que ela fez de mais diferente ali foi introduzir uma linguagem parametrizada, uma linguagem de computador na arquitetura contemporânea. Então ela consegue desenhar formas que a gente não conseguiria desenhar com a nossa técnica gráfica de representação. Com isso da parametrização, ela traz a máquina e uma espécie de proto-inteligência artificial ali para ajudar a criar as formas dessa nova arquitetura. E ela já consegue juntar isso com o desenvolvimento de engenharia. Então ela cria estruturas com formas mais inesperadas, mais inovadoras e também formas que já são resistentes. Por conta disso, a gente acaba tendo essa percepção de que a linguagem dela é uma linguagem meio futurista, como se ela estivesse desenhando coisas para o futuro, mas na verdade ela está no presente. Algo muito similar já aconteceu com Niemeyer, porque ele era um arquiteto modernista, só que ao invés de desenhar com as formas retas ali, mais tradicionais dessa arquitetura modernista, ele desenhava com as curvas, ele desenhava o concreto curvo e não o concreto reto. E isso acabava dando uma característica mais futurista ali na época para a linguagem dele. É a mesma sensação que a Zaha Hadid passa com os projetos dela pra gente. Só que uma coisa importante é que ela sempre coloca um traço ali muito específico, ou do processo de desenvolvimento de um material, ou um traço cultural. E aqui, para o desenvolvimento desse estádio, ela se inspirou nas embarcações de pesca típicas ali do Catar. E como traço cultural para esse projeto, ela trouxe essas embarcações típicas de pesca e elas têm uma forma interessante. Elas começam em um canto mais estreito, se abrem e fecham. Quase todos os barcos que a gente vê acabam fazendo isso para conseguir flutuar. Assim. Essa talvez seja a forma mais simples de um objeto que flutua ali. Claro que ela usa essa tradição dessa forma aqui arqueada e ela coloca ali no programa de parametrização dela, que ela costuma trabalhar, e a partir daí se compõe uma textura visual baseada nessa forma que se abre e fecha. E essa textura ela faz toda ao redor, né, as paredes e cobertura desse estádio. Acaba sendo um objeto que parece que tem uma aerodinâmica pensada ali, e realmente tem, que é a aerodinâmica do barco, né, para funcionar ali na água. E esse estádio acaba tendo essa característica meio futurista ali, porque tem essa forma meio imprevista ali, com essa textura 3D. E acabou gerando uma polêmica, e é aqui que a gente entra no ponto de discussão que eu quero levantar. Quando saiu o primeiro esboço aqui desse estádio, muitas pessoas reconheceram ali um órgão genital feminino. E essa ressonância nas pessoas acabou gerando um burburinho ali no meio da arquitetura e até do futebol. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é, o Catar é um país ali árabe, e ele tem essas tradições muito mais patriarcais que a gente, então é comum que qualquer objeto assim, que remeta a algo mais feminino choque lá, qualquer forma. Mas essa polêmica ela vazou também para a nossa dita cultura ocidental, tão aberta e progressista, mas parece que nem tanto. E o ponto que eu quero levantar é que tudo bem se esse estádio tiver essas formas ali que remetem mais a um órgão sexual feminino. Porque se a gente olhar bem para a arquitetura e parar bem para pensar nesses prédios que a gente constrói, nesses arranha-céus cada vez maior, a gente vai perceber que a gente está fazendo grandes falos, que na verdade é uma coisa ali de medir o poder entre as populações,
de uma sociedade muito falocêntrica, de uma sociedade muito masculina, muito patriarcal. E de fato, pensando bem sobre essa competição ali do qual prédio é maior que o outro, a gente vai até por uma coisa meio infantil dos homens ficarem medindo ali quem tem o maior órgão sexual. Tenho certeza que você já passou por alguma discussão bem idiota tipo essa. Particularmente eu acho a proposta desse estádio ótima e gosto também que ele tenha gerado essa outra discussão. Me dizer o que você achou desse estádio. E se você quiser acompanhar o desenvolvimento da minha linguagem, dos meus produtos como designer, me segue no Instagram e no TikTok. Estou deixando os dois links aqui na descrição do vídeo e a gente se vê por aqui em breve.